gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Beca e esse é o primeiro episódio de 3, 2, 1, gravando o podcast. E o primeiro episódio já começa com um convidado maravilhoso, que é modelo, músico e ator, ele mesmo, Lucas Burgatti. Olá, senhoras e senhores. Muito obrigado, Beca, pelo convite. Obrigada de verdade a você. mesmo. Eu tô muito honrado, tá? De estar fazendo parte do primeiro episódio. Fico muito feliz, a gente já se conhece, já tem uma Sim. troca boa, então eu tô Que bom. só alegria de verdade. Obrigado. Ai, obrigado. por favor, e você tá numa correria absurda, né? Gente, eu tô numa correria danada. Eu tô literalmente, eu não sei quando esse episódio vai sair ou quando vai acontecer, mas assim, eu tô no meio de mudança, acabei de voltar de viagem Meu internacional. Então, assim, tá uma doideira, mas eu tô bem, entendeu? Tá tudo certo porque é coisas bom. boas. É porque é coisas boas. Então, Exatamente, você foi pra Disney, viajou. Como é que foi essa viagem? O Henry tava lá? ó, o Henry Sekini estava comigo, a viagem só ficou melhor. Nossa. A viagem já tava boa. O Henry junto lá ficou mais legal ainda. Então, assim, a Disney já é boa por si só. E aí, a minha família não tinha ido pra lá ainda. Então, assim, foi um sonho pra mim, pra eles. Então, eles realizaram esse sonho de ir pra Disney. Minha mãe tava esperando a vida inteira dela pra conhecer Sim. a Disney, pra ir pra lá. Então, foi maravilhoso, foi muito mágico. E, poxa, eu fiquei realizado também. A gente chorou muito lá na hora que viu o castelo. Eu falei, meu Deus, tô com a minha família. Nossa. Foi muito bom. Nossa, que bom então, né? Mas agora a gente vai falar sobre a vida profissional, né? Que chama muita atenção aí da Vambora. galera. Você fez muita coisa, né? Mas você foi mais conhecido por interpretar o Eric. O Eric, amado Eric. Aventuras de Poliana e Poliana Moça. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como é que foi? Testes, preparação. Bom, olha, o Eric, pra mim, é o meu xodó, meu amor. Não tem nem como dizer, porque foi realmente quem abriu as portas pra esse mundo, pra eu conhecer muita gente, pra eu conhecer vários lugares, pra eu aprender muito como pessoa, como profissional. E desde o início, nessa trajetória toda de SBT, pra mim foi um aprendizado enorme. Então, eu lembro que no primeiro teste que eu precisei fazer, tinha, assim, uma fila enorme. Eu não sei se já foi lá no SBT, acredito Já. que sim. Mas tem um corredorzão externo ali, tipo, que é uma Aham. passarela gigantesca. Então, tipo, tinha muitos garotos lá pra fazer o teste pro mesmo personagem. Assustador, né? Então, pra mim, foi um negócio, caraca, mano, eu tô aqui, o que eu tô fazendo aqui? Mas vamos embora, de cabeça erguida. Eu tinha acabado de terminar uma novela na Record e eu ia fazer um teste lá. Então, Sim. assim, foi um negócio em cima do outro, assim. E aí, quando eu fui, eu falei, bom, vamos lá, né? Vou dar o meu melhor, o que tiver que ser, será, e vamos embora. E aí, eu lembro que no primeiro teste, que era um texto muito forte, assim, era de um garoto que escutava o pai falar pro cunhado, assim, ele, você é o filho que eu nunca tive. E o filho escuta isso, escondido. Caraca. E aí, eu lembro que no teste eu chorei muito, assim, então eu ganhei o Oscar Entrega desde Exatamente, sempre, exatamente. né? Esse Lucas Burgatti. Aí, nesse dia em diante, chegaram pra mim e falaram, olha, você já assistiu Billy Elliot, né? Que é um garoto Nossa, que... eu amo. Exato, é um garoto que dança balé, mas o pai ele é muito machista, ele é muito conservador, ele não quer que o filho dance, ele quer que ele lute boxe, enfim, coisa e tal. E aí eu tava, tipo, chorando, eu não assisti esse filme e tal. E aí falaram, olha, assiste esse filme. Foi tipo a deixa que me deram, assim. Aí na hora que eu assisti, eu falei, bom, o personagem acho que vai ter provavelmente Alguma coisa desse tipo. semelhante, né? Aham. E aí, depois disso, eu fui para um segundo teste. E o segundo teste era justamente esse. Tipo assim, era eu indo me preparar para fazer uma dança. E um amigo meu me pegava bem no pulo e começava a me zoar. Nossa. E aí, eu ficava zoando, tipo, junto e tal. Então, eu sabia que o personagem era assim. E aí, os testes foram rolando. Depois desse segundo teste, eu passei pro personagem. E ainda tive mais um desafio, que era para aprender o sapateado. Que eu nunca tinha feito dança, nunca tinha feito nenhuma aula. Sim. Eu E ia aí- perguntar sobre isso. Como foi começar a aprender a dançar? Poxa. Como é que foi? Eu lembro que na época eu tava meio assustado, porque eu falei, mano, eu nunca fiz nada parecido, o que eu vou fazer na minha vida agora? Aí a gente foi atrás, o Eudoxo, que era que é o coreógrafo que faz bastante coisas pras novelas e tal, ele tem uma escola de dança e lá ele tinha um professor de sapateado, então ele super indicou e a gente fez. E ele viu que eu ia conseguir pegar de boa, que eu tava com facilidade, eu falei, ai, graças a Deus vai dar tudo certo. E esse processo com o personagem foi muito parecido comigo, então o que apareceu na TV foi muito real. Caraca. Do Eric aprendendo, era o Lucas aprendendo Lucas também. aprendendo, Então, caraca. quando ele dava os passos, quando ele fazia as coreografias inteiras, era eu também conseguindo realizar tudo. Então, tipo, foi um processo bem divertido pra mim, sabe? E eu fiquei apaixonado pelo sapateado. É um lance muito, muito diferente, que se você ainda não sabe ou nunca fez, vai atrás pra procurar, que é legal. Eu já fiz uma vez na minha vida, porque eu comecei teatro musical, então eu cheguei a fazer. Exato. É difícil, mas é muito legal também.
Não, e pra quem gosta de musical e quer ser ator de musical, isso é muito essencial, Perfeito. porque, pô, eu acho que eu não conheço um musical que eu não tenha assistido que não tenha tido um solo de sapateado. Sim. Sempre tem um momento que vem a galera e faz, tipo, fica uma coreografia. sapateando. Exatamente. Então, foi bom. Eu tive, pelo menos, essa noção. Eu consigo já falar que aulas de sapateado eu realizei. E você começou muito novo, né? Você começou com 9 anos, 9 anos. e estreou em Cúmplices de um Resgate. Exatamente. Meu Deus do céu. Foi maluco esse lance do Cúmplices, porque desde pequenininho, quando eu comecei, uns 9 anos de idade, foi fazendo comercial. E depois que eu entendi que tinha essa parte, tipo, de dramaturgia, Sim. né? Porque comercial é completamente diferente de você atuar, de pegar um personagem, de fazer um papel. E quando lançou Carrossel, que foi o boom, assim, do SBT, que, poxa, foi o divisor de águas pra eles lá. Eu falei, caramba, eu tenho crianças ali trabalhando, atuando, tipo, fazendo uma parada na televisão. E eu sempre quis fazer. Então, aquilo pra mim foi absurdo. E tá a primeira vez no SBT gravando Cúmplices, por mais que foi uma participação, foi tipo... Não, óbvio. Foi a realização de um sonho pra mim, assim. E aí, depois disso, eu consegui um contato lá. O pessoal já me conhecia daquilo. Então, no teste, eles já sabiam quem eu era, porque eu já tinha participado lá, né? Então, isso foi muito bom também. E ainda mais quando foi o auge, né? Porque aí foi Exato. Carrossel, Cúmplices, e aí foi começando esse auge. Muito legal você ter participado. Foi. Caraca. Eu gostei muito. E aí eu conseguia, tipo, conhecer parte do elenco também, que foi super carinhoso. Eles foram Sim. maravilhosos comigo. E aí depois disso, a gente foi ficando mais amigos, né, mano? Quando você entra nesse meio, você vai conhecendo a galera, vai conhecendo, e você vê que é tudo uma bolha, assim. Não tem muito pra onde correr. Exatamente. Você comentou também que você fez uma novela na Record, foi Rico e o Lázaro. Exatamente. Você fez a primeira fase da novela, né? Foi, tipo, peguei acho que 10 capítulos, aí o meu personagem, depois desses capítulos, crescia, aí ele ficava adulto. E aí, mas foi uma experiência completamente diferente do que eu já tinha feito já, né? Sim. Tipo, uma novela bíblica. Então, o jeito de falar é outro. Outra coisa, o jeito de se né? comportar, as roupas. Nossa, a gente tinha que gravar num sol de, tipo assim, Rio de Janeiro, né? Meu Deus. Sol de 35 graus, com aquelas roupas de pele, de sei lá. Eu nem lembro o que era aquilo, mas era horrível. Mas, aí, tô bem, vivo. Bom, agora a gente vai falar sobre alguns temas e a gente Certo. vai comentar sobre isso, vou fazer umas perguntas pra você. O primeiro tema é bullying, que a Boa. gente repara que o Eric, no começo da novela, né, a primeira fase poliana, ele praticava muito com o Luigi e tal. E eu queria perguntar se você já sofreu alguma coisa parecida na escola ou em algum lugar. Assim, eu acho que eu já sofri bullying, mas aí vai muito de quem recebe também. Isso foi uma coisa que eu abordei muito na época que eu tava com o personagem. Eu fiz até um projeto que chamava Bullying Não, justamente pra apoiar a quebra do bullying, tipo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, vai muito da pessoa. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu comecei a fazer essas coisas de comercial e tal, muitos dos garotos me chamavam de maquiagem. Eles me chamavam de maquiagem. Ai, meu Deus. Não, mas pra mim nunca foi uma questão, sabe? Pra mim era sempre bom. uma parada do tipo assim... é uma zoeira, sabe? Pra mim, pelo menos. Sim. Então eu acho que vai muito da pessoa aceitar ou não. Caso não aceite, aí tá errado mesmo, sabe? Sim. Eu nunca tive uma questão com isso, porque... Enfim, né? Você faz novela, você faz televisão, você tem que passar qualquer coisa minimamente Que ali bom. pra câmera, pra luz e tal. Então isso nunca foi uma questão pra mim, né? E o lance é você justamente tentar achar esse equilíbrio de você saber o que passa da mão, o que não passa da mão, entendeu? Exato. E principalmente pra quem tá recebendo. Então, eu cheguei a ter essas zoeiras, essas coisas, mas nunca foi uma coisa que me atingiu muito, sabe? Então, eu vou falar que eu já sofri, mas não me atingiu. Ó, boa. Nossa, Exatamente. que bom, viu? Exatamente. Porque eu já conheci muitas pessoas, muitos artistas que tiveram muitos problemas. Claro. Sabe, com bullying. Eu mesma, tipo, praticamente a minha vida inteira eu sofri bullying na escola. E, tipo, não era nem tanto sobre a carreira, era mais por outros motivos. Mas é muito bom saber que as pessoas estão evoluindo de alguma maneira e estão praticando menos isso, né? Do que Exatamente. antes. Eu acho que, eu não sei, né? Isso também pode ser até uma coisa boa, uma coisa ruim, não sei. Aí vai do olhar de quem, de quem tá vendo. Mas hoje eu acho que o mundo tá muito mais intolerante com essas coisas. Nossa, sim. Então, tipo, tem zoeiras com algumas coisas, aí a galera já faz um alvoroço pra não acontecer ou não Sim. prosseguir. Mas também, enfim, tem sempre o lado bom e o lado ruim da história. Mas esse lance do bullying aí foi uma parada que quando eu comecei com o personagem eu pude entrar e descobrir mesmo o quão avassalador isso é pra uma pessoa. Sim. Porque até então, às vezes, pra quem tá praticando, que era no caso do Eric, né? Não faz ideia, não entende, entendeu? Não muda nada, né? Exato, e sempre tem uma causa por detrás, né? Ele não vai fazer aquilo de graça, né? Então ele tinha os problemas com o pai Com e os tudo pais, mais. né?
Então, pra quem tá praticando, pra quem tá fazendo, não faz a mínima ideia. E aí eu pude entender também como que funciona todo esse sistema. Tipo assim, tá, mas por que o outro vai zoar o outro? Sabe? O que leva aquilo a acontecer? Então foi muito bom pra mim na época, eu consegui aprender. Aí a gente fez esse projeto que foi super legal, inclusive. E aí, enfim, mano, eu aprendendo sempre com os personagens. E a sua relação com o Enzo durante as gravações da novela, como era isso? Não, Enzo, um beijo pra você, eu te amo, meu lindo, você é maravilhoso. Assim, eu lembro que tinha cenas que eu ia gravar com ele que às vezes eu falava, mano, não é nada pessoal, desculpa, velho. Juro, né? não, de verdade, Nossa. porque às vezes eu ficava mal. Porque assim, eu sou completamente o oposto do Eric. Sim. Né? E na época que eu ia fazer as cenas, né, tinha gente que me falava, tipo, mano, você tem que ser mais agressivo. E eu, mas por quê? Tá ligado? Não consigo. Tipo, não dá. E aí, eu lembro que tinha uma cena, assim, meio forte, que a gente zoava porque ele tinha a pele muito clara, e aí ficava chamando ele de conde fraco, não sei o quê, porque ele parecia um vampiro e tal. E aí, a gente chega perto dele, assim, e joga um monte de protetor solar na cabeça dele. Nossa. E fica zoando, né? Aí eu lembro que naquele dia eu falei, nossa, mano, eu vou ter que fazer isso, mano. Eu falei, cara, eu sei que é uma cena, eu sei que não tem nada a ver, eu sei que é puramente mesmo assim, irreal, mas que acontece, mano. Tipo, exato. Isso acontece. Aí eu lembro que depois que terminou a cena, eu cheguei nele, ele deu um abraço e falei, mano, você sabe que é só a cena? Ele, não, mano, eu sei. Ele tava, tipo, dando risada. Eu falei, então ótimo. Mas minha troca com o Enzo é maravilhosa. A gente é Que super bom. amigos, então Que bom. tudo certo. Ó, próximo tema agora, um tema meio polêmico. Ixi. Mas vamos falar sobre, delicadamente, que é namoro. Namoro. A gente sabe que durante as gravações aí de Poliana, você acabou namorando, né, com uma pessoa do elenco, Sim. tal, a Sofia, Foi. acabou namorando. E como foi lidar com o relacionamento fora, dentro do set? Como foi essa vida? Ah, na época que a gente começou a namorar, foi muito tranquilo, porque a gente sabia muito bem separar a vida pessoal da vida profissional. E principalmente ali dentro, porque ali dentro, por mais que a gente tá trabalhando, mas a gente se diverte muito, né? Então Sim. é uma família mesmo ali. Então a gente conseguia realmente separar bastante isso e principalmente com quem tava trabalhando com a gente, ficava observando bastante isso. Então assim, na época que a gente tava junto, eu nunca ouvi nenhuma reclamação, não teve nada assim do tipo. Então a gente foi super exemplo lá. Então, sirva de exemplo pra você que é atriz também, para os atores, para as pessoas. favor, Se você for se relacionar gente. com alguém do elenco, profissionalismo Cuidado. em primeiro lugar. Primeiro, né? Exato. Então, tome Certíssimo. cuidado, como que você se porta, como que você trata e tal. Então, a gente sempre foi muito parceiro lá durante as gravações nessa época. Então, deu tudo certo, graças a Deus. E aí, foi muito legal. Eu acho que também, naquela época, foi muito bom quando tinha nossas trocas nas cenas também. Porque aí Ah, era é legal. verdade. A gente já, tipo, pô, tinha um lance fora. Sim. E quando ia pra dentro também era divertido. A gente Era mais conseguia... química, né? Era mais química, exatamente. Então, essa época foi... Que ano que foi isso, gente? 2019, por aí. E era isso, sim. Tinha essa troca, a gente conseguia separar muito bem. Então, Sim. foi super de Que boa. bom que vocês conseguiram separar, porque o SBT a gente sabe que é um ritmo muito frenético nas gravações. Exatamente, exato. Então era muitas emoções ali, e era emoção fora, emoção dentro. Era Exatamente. loucura, Não, né? A gente, pô, brincava que falava assim, nossa, velho, às vezes a vida imita a arte imita a vida, porque tinha coisas que aconteciam na novela que às vezes acontecia com a vida de alguém ali e era igual. Caraca. E falava, nossa, mano, acabou de passar essa novela. Sim. Mas enfim, acontece. É a Meu vida Deus isso. do céu. Bom, vamos para o próximo tema, que é vida pública e a exposição online, que é uma coisa bem complicada aí que todo mundo que tá na mídia vive. E eu quero saber como é que você lida com isso. Ah, olha, eu tento ser o máximo possível transparente, tanto nas redes quanto em qualquer lugar, e eu tento ser eu mesmo em todos os lugares. Eu acho que esse é o grande segredo, assim, para quem vive no mundo artístico, né? Sim. Você ser você nos ambientes, nos lugares, no ambiente de trabalho, no ambiente de amizades e enfim, é crucial. Então, eu sempre lidei muito bem. Eu sempre tive a minha persona e a minha, sabe, a minha vida pessoal bastante em equilíbrio, assim. Sim. Então, nas redes, nos lugares, eu sempre sou eu mesmo. Eu gosto de lidar desse jeito, assim, sabe? Uhum. Porque eu acho que complica demais se você acaba tentando manter, entende? Exato. Eu não sei, Uhum. é porque eu sinto isso de muitas pessoas. Sim. É que o meio artístico, gente, é estranho. É Ao mesmo tempo que difícil. ele é legal, tem muita coisa esquisita também. Exato. Então, você ser você mesmo, quanto mais transparente você
Melhor. mais as portas se abrem pra você, Exato. ambos os lados, tanto profissional quanto pessoal, entendeu? Então é isso. A minha vida pública é de boa. Eu sou bem de boa mesmo, assim. E é muito legal ver, porque a gente se conhecendo, assim, né, fora das câmeras, eu sei muito bem que você é super transparente, não muda nada, você não é um personagem que Exato, fora das cara. câmeras é arrogante. Não, você é literalmente a mesma pessoa. A gente tava conversando antes, tipo, e perguntaram se já tava valendo. Exatamente. Porque- A gente tava aqui, tipo, conversando e tava tal, aqui. pessoal. Tá, mas agora vamos gravar. Ué, mas não tava antes? Já não tava valendo? Exatamente. Então eu acho que isso é bom, sabe? E as pessoas começam, elas ficam mais livres de, tipo, de te conhecer melhor, de ter uma Exato. relação melhor. Acho que pra mim tudo é relacionamento. Então, você Sim. se conectar com esse meio, assim, desse jeito tipo, é o crucial, entendeu? Exatamente. Bom, agora vamos para uma coisa muito legal, que eu sei que você gosta muito, que é a sua carreira musical. Sim, eu amo. Eu queria saber como é que é aí, com quantos anos você começou a tocar algum instrumento, a cantar, como é que foi? A minha família inteira já é de músico, né? Tipo, da parte da minha mãe pra lá, todo mundo é músico. Ela Então, canta maravilhosamente, Ela canta, meu inclusive. avô canta, minha avó canta, meu tio ele é baterista, ele também canta. O meu pai ele toca campainha, mas enfim, de certa forma a família inteira sempre esteve envolvida com música, né? E aí eu acho que não ia ser diferente comigo, porque eu sempre tive ali envolvido, né? Então, quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, meu avô ele emprestou um violão pra mim, pra coisa tipo, toca aí, pega, pode ficar. Então, desde desse momento, eu fui aprendendo a tocar sozinho, né? Eu fiz, tipo, um mês de aula, não me adaptei muito bem. Caraca. E aí depois foi tudo sozinho. Então, o que eu sei hoje com relação à música, tudo isso foi meio que, tipo, indo, sabe? Sozinho, Pelas minhas, autodidata. exato, pelas minhas pernas. Aí depois eu fui lapidando, fazendo aula de canto, Sim. estudando melhor, vendo vídeos e tudo mais. Só que desde os meus 10 anos eu toco, eu canto e minha mãe sempre tá ali pra me dar o apoio, né? Ela é, tipo... Nossa, que bom, a então. minha ídola ali pra seguir e tal, porque ela é muito maravilhosa. A gente cantou, inclusive, no programa do Silvio, recente. Sim, vocês foram maravilhosos, gente. Eu já vi ela cantar, ela é, gente, perfeita. Vocês têm que ver. Pois é. E minha irmã Sério. foi, tipo, ela deu a cara a tapa lá, eu achei que ela nem ia querer. Porque a gente tinha a opção de fazer ou só nós dois, ou Ou levar, com tipo, ela. 4 ou 5 pessoas da família, né? E como meu pai não canta, a gente falou, não, então você vai ficar assistindo em Sim. casa mesmo. E aí a Sofia ficou, e aí, mas você vai, não vai? E ela, eu não sei. Aí depois ela topou, mas foi maravilhoso. Tipo, Que pra ela legal. foi perfeito, sabe? E aí, poxa, a gente ficou super feliz, assim. Mas a minha relação com música é desde pequenininho, assim. Desde pequeno. E aí, você quer, tipo, tocar outros instrumentos? Tem curiosidade de continuar, né? Olha, querer eu quero. Aí ter o tempo pra isso né? que é dose, entendeu? Mas, tipo, é porque assim, eu queria muito aprender a tocar piano, só que, tipo, tocar, mano, Bem, brabo, exatamente. Eu sei o básico. Mas precisa de tempo, precisa de estudo e tudo mais. Sim. Hoje eu sei disso, né? Tipo, não é só simplesmente sei lá e vai. Mas eu quero sim, quero aprender novos instrumentos. Inclusive, eu tenho muita coisa gravada minha, que tipo, eu componho, eu produzo, é eu verdade, tenho meu home você studio. compõe. Exato. Tem isso. Então eu tenho toda tipo assim, vou dizer um EP, mas um albinho Sim. meu, assim, com as músicas que eu componho, que eu faço e tal. E que eu espero um dia mostrar pras pessoas aí. Só Ai, tô que esperando bom. o momento certo pra isso. E as músicas, tipo, que você compõe, elas são inspiradas em histórias da sua vida. São. Você pode contar alguma pra gente? Não, posso, claro. Assim, quando eu vou compor, eu sempre tento tirar uma inspiração, uma base, porque eu não Sim. consigo simplesmente ser Escrever. um Ed Sheeran e cuspir letra, entendeu? Sim. Mas a maioria das minhas músicas é por vivência, por coisas que eu acabei vivendo, por coisas que acabou acontecendo comigo, e aí eu fui lá, pus no papel e fiz. Mas também teve uma música que eu fiz, tipo, porque eu vi 2 amigos, assim, tipo, um casal, e eu olhei e falei, poxa, que legal isso aqui. E aí eu escrevi também. Então tem muita coisa. Mas eu lembro que eu tava... deixa eu ver, acho que 1 ano atrás, mais ou menos. 1 ano atrás eu tava com uma garota e tal, a gente tava mais sério. E aí eu lembro que foi tipo umas 3, 4 músicas direto, assim, foi só pra ela. Caraca. E aí eu mostrei e tal, e ela gostou e tudo mais. Virou até a música, tipo, entre os amigos ali. A música Nossa, que oficial da legal. parada. Mas eu sou muito assim mesmo, sou meio romantiquinho quando eu tô gostando. Eu adoro. Tem que ser. gosto. Tem que ser
emocionado, né? Gente, desculpa. Não dá, eu não consigo. É porque, sabe aquelas pessoas que tentam de diferentes formas demonstrar, consigo. entendeu? E aí, enfim, eu amo muito, gente. E todas essas coisas que você fez até hoje levaram você para um caminho muito legal, que foi começar as audições pro Now United, Nossa, Lucas. Foi. Como é que foi esse processo? Porque foram 8 meses. E como é que lida com essa ansiedade? Sei lá. Eu não sei nem como começar a contar. Não, mas muita porque coisa. é uma história muito maluca isso, que pra mim, até hoje, assim, pra mim é meio... Caramba, isso aconteceu mesmo? Rolou? Foi isso mesmo? Porque foi completamente despretensioso isso, pra mim, pelo menos, né? Eu tava no Rio de Janeiro gravando um filme. Minha mãe me ligou. Ela falou assim, Lucas, você viu quem te mandou direct? Eu falei, não. Ela, olha agora. Aí na hora que eu fui olhar lá, tava uma mensagem do perfil oficial do Now United falando, ó, a gente tá buscando um novo membro brasileiro e a gente gostou muito do seu perfil. Você gostaria de fazer um teste, uma audição? Caraca. Aí nisso que eu olhei, primeiro eu achei que não era o perfil. Aí eu entrei lá pra ver, é o perfil de verdade. Falei, caraca, o que tá acontecendo? Na época eu tava gravando. E as datas que eles me passaram era tipo assim... eu não vou lembrar exatamente, mas era tipo dia 16 e 17 de algum mês. Eu falei, gente, esses dias eu tenho gravação e eu não vou conseguir, infelizmente. Muito obrigado pela oportunidade, fico muito lisonjeado, mas eu tô gravando aqui no Rio e tal. Aí falaram, tá, mas no dia seguinte, 18, você pode? E eu podia. Aí nesse dia eu posso. Aí falaram, então tá bom, então marcado, dia tal, horário tal, em tal lugar. Aí meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu falei... Como assim? Eu falei, mãe, tem um teste pro Now United. Tipo, foi isso. E aí, nisso, quando eu voltei pra São Paulo, que o teste ia ser lá, dia 18, eu fui e no mesmo dia que eu fiz a minha audição, eu passei. Então, assim, foi numa sala de hotel, tipo, um pouco maior que essa aqui que a gente tá. Tinha 3 pessoas ali. Um tava gravando, que era o Michael, a Lia, que tava, tipo, direcionando, e a Carrie, que é a caça-talentos do Now United. Sim. Inclusive, um beijo. Eu não sei se eles vão... Enfim, mas, enfim. E aí, nisso, eles chegaram e perguntaram e tal. E aí, conta um pouco de você e tal. E assim, tudo em inglês, né, mano? Nossa. Tudo assim, outro idioma. E eu, a vida inteira, eu sempre... Eu escuto muito bem inglês, eu entendo muito bem inglês. bom. Agora, falar foi uma parada que eu nunca precisei antes. Caraca. Aí foi um desafio, né? Então eu fui desenrolando, tava com um amigo meu que fala super bem, e então ele também foi me ajudando. E nisso a gente conseguiu, aí eu falei um pouco da minha história, contei um pouco do que tava rolando, né? Aí ela chegou e falou, nossa, você é famoso aqui no Brasil, né? Eu falei, depende, né? Mais ou menos, a galera me conhece e tal, gravei uma novela e tudo mais. Aí eu expliquei, aí eu fui fazer as audições, e aí eu cantei algumas músicas lá. Aí ela perguntou se eu sabia dançar, eu falei, olha... sei, de boa. Lá, faz uns movimentos aí. Aí foi a pior coisa da minha vida que eu fiz ali. Meu Deus. Falei, meu Deus, mas tudo bem. Nisso que terminou, ela pediu meu WhatsApp, aí eu entreguei. Aí meu amigo virou e falou, olha, ela pediu seu WhatsApp, mano. Ele, cara, alguma coisa tem. Caso ela não gostasse, acho que nem Sim, isso ela não ia pedir. ia pedir. Aí eu, nossa, tem razão, né? E nesse dia eu ia pra um curso, né? E aí ele, fica esperto no curso, deixa seu celular ligado, porque se ela te chamar, eu tô achando que ela vai te chamar ainda hoje. Eu falei, tá bom. Eu falei, beleza. Pra mim, eu tinha ido super mal no teste. Não foi do jeito que eu gostei. Nós, artistas, ficamos meio assim, né? Tipo assim, poxa, a gente se cobra muito. Perfeccionista. Então eu fiquei, eu não gostei muito. Eu achei que ficou meio estranho. Mas tudo bem, fui seguir minha vida. Na hora que eu cheguei na porta de casa, literalmente, na porta da minha casa, a Carrie me mandou uma mensagem falando assim, olha, a gente quer que você volte aqui tal horário, você pode? Isso era, tipo, sei lá, meio-dia, ela queria que eu voltasse lá às 3. Aí sabe quando dá tipo assim, eu nem saí do carro, aí o moço, chegamos. Nossa, desculpa. Aí na hora que eu cheguei, eu entrei na minha casa e falei, mãe, estão me chamando pra voltar. E aí minha mãe, tipo, ficou, eu vou com você. Aí a gente foi. No mesmo dia, eu conheci o Simon Fuller, que é o presidente do Now United. Eu conheci todos os membros. A gente tava lá no Allianz Parque assistindo o ensaio deles, geral. A gente tava em cima do palco. E pra mim foi um lance, tipo, mano, eu tô no Allianz Parque, em cima do palco com o Now United. Eu falei, o que é isso? Eu falei, não sei o que tá rolando. E aí foi quando eu conheci também o Henry, a Desirê, a Gi. Sim. Inclusive, um beijo pra vocês, seus lindos. Saudades. Saudades nada, o Henry eu vi anteontem. Agora, né? Eu vi agora. Não, mas saudades Desirê e Gi, um beijo pra vocês. E essa loucura toda, como foi a preparação disso tudo pra você? Então, quando realmente a gente virou os finalistas, quando a gente já tava como 4 finalistas,
eu olhei pra minha mãe e falei, bom, agora vamos trabalhar duro. Aí eu voltei às minhas aulas de inglês, voltei à conversação de boa, aí eu fui estudando, voltei a fazer aula de dança, voltei a fazer aula de canto. Então, assim, todas as áreas ali que é preciso para um membro do Na United eu tava aprimorando. Então, dança, canto, inglês, performance e tudo mais, eu comecei a voltar. E como a gente não tinha datas ainda para essa final, porque eles só falaram que a final ia ser em Los Angeles pra gente. Caraca. E eu descobrindo tudo no mesmo dia em que eu fiz o teste, gente, meu Deus, o que tá rolando? Então, pra mim foi muita coisa em pouco tempo, né? E aí a gente voltou com essas aulas, a gente voltou com essas coisas, então minha preparação foi árdua, sabe? E aí, Sim. pô, voltei com a academia, aí todos os dias indo pra academia, tendo, disposição. Eu queria estar saudável e com disposição pra poder fazer tudo. Então, foi muito, muito louco, assim, esse período. Então, pensa que foi de novembro, dezembro até agora em abril. Todo esse processo. Caraca. Exato. Então foi um lance assim, louco. E aí, nesse processo todo, a gente tava muito em sigilo. A gente não podia falar muita coisa, a gente não podia explicar o que tava acontecendo. E muita gente perguntava pra mim. Cara, meu WhatsApp bombava falando, mano, como assim você tá no Na United na final? O que tá acontecendo? Sim. Eu, gente, calma, depois eu explico melhor e tal. Então, assim, a gente ficou durante esse tempo todo, sabe, em completo sigilo, sem poder explicar nada. Mas o preparo foi maravilhoso. E eu acho que eu nunca cresci tanto artisticamente como dessa vez, assim, sabe? Sim. Porque foi um lance, assim, estratosférico pra mim. Entende? Com certeza. Lá no SBT, a gente trabalha essas questões de canto, de interpretação, de dança, expressão corporal. Só que a gente trabalha para um projeto, aquele projeto específico, né? E o Na United, como é uma empresa internacional, uma empresa de Los Angeles que gere eles, é um lance, tipo, muito business forte, porque esse mercado inteiro acontece lá. Então, pô, os gringos são malucos na hora de se preparar. É muito perfeccionismo, é muito, tipo, sabe? É bizarro. Então, a gente passou 12 dias em Los Angeles fazendo essas aulas também com os preparadores de lá. E foi absurdo. E aí foi quando teve todo o documentário que eles fizeram no TikTok, mostrando esses passo a passo. Então, foi muito absurdo pra mim. E foi muito bom também, sabe? Sim, com certeza. Então, de qualquer maneira, valeu super a experiência pra mim. Valeu super estar junto com eles. Acho que a conexão que a gente criou foi muito gostosa, foi muito boa. Os membros são muito legais, a equipe toda é muito boa. Então, foi muito bom, foi muito maravilhoso. E falando sobre TikTok, sobre redes sociais, algumas pessoas comentaram muito sobre um pouco de hate que você e o Henry estavam recebendo. Sim. Como é que foi lidar com isso? Olha, pra mim foi um lance assim, né? Eu acho que em toda a minha carreira, assim, né? Digamos, eu tô nesse meio artístico já há uns 11 anos. Desde os meus 9 até agora, 11 anos de carreira. Então, eu nunca precisei lidar com isso. Tipo assim, nunca tive esse lance de você ler um comentário falando mal de você e aí você fica tipo, calma aí, mas o que é isso, mano? Então, na época de Poliana, eu sofri um pouco por conta do personagem. Mas até aí, pra mim, era um elogio. A pessoa olhava e falava, caramba, eu odeio esse moleque, mano. Na televisão, eu falava, pô, meu trabalho tá feito. Pra mim, era isso. Mas, quando aconteceu esse tipo de coisa, eu falei, bom, eu não posso julgar, não posso também nem responder, porque aquilo, eu não sei quem é que tá comentando. Às vezes é tipo assim, uma criança de 10 anos que tá falando que, ele é ruim. Então, pra mim, não vale, sabe? Eu coloquei na minha cabeça, nessa época, que pra mim, a única opinião que importava ali era do Simon, que é decidir o membro brasileiro. Então, eu não tava nem aí se a pessoa tava olhando eu dançar, se tava olhando eu cantar e falando que, tipo, não tava bom. Tipo, dane-se o que você tá pensando. Sim. Pra mim, eu preciso agradar o cara lá, ó. Exato. Então, tipo, pra mim era muito assim, sabe? Mas eu não vou mentir também que é difícil você lidar com isso, sabe? Então, nós três, quando depois ficou só 3 finalistas, né? Que depois a Gia, ela acabou saindo e tal. Nós 3, a gente conversava muito. E eu dava muitas dicas também, tanto pro Henry quanto pra Gi, sobre isso, né? Porque na época que eu gravava, tipo, eu sofri um pouquinho de hate, mas nunca nada que tenha me atingido ou que tenha afetado. Mas eu falei, gente, eu tô acostumado, assim, a lidar com essas coisas e vocês precisam só, filtrar o que é válido e o que não é, entende? Sim. Então a gente conversava muito entre a gente, sabe? Então, lidar com isso num primeiro momento foi complicado, porque você fala, poxa, se a gente tá ali, foi por mérito, não foi simplesmente uma pessoa aleatória que avaliou a gente. Não, Exato. foi a galera que trabalha com arte que avaliou todos nós ali, entendeu? Então, se a gente tá ali, é porque alguma coisa eles viram. Vocês entendeu? merecem. Exato. Então,
vira um comentário do, sei lá, da Giovanazinha @2003. Tipo... Imagina, existe esse user. Nada contra você, Giovaninha, @2003. Eu só tô dando um exemplo que, tipo, imagina, e você fica olhando o comentário e você fala, tá, isso não vale pra mim agora, entendeu? Então, se fosse críticos do Na United explicando e falando, ó, você tá... Aí eu ia dar crédito, entendeu? Com certeza. Então eu lidei dessa maneira, sabe? Eu conversei muito com o Henry em Los Angeles, eu falei, cara, pra mim a única opinião que importa aqui é a do Simon. E acabou, mano. E é isso. Entende? Então, se ele olhar pra mim e falar assim, cara, você tem uma voz ótima, você tá fazendo um bom trabalho, mano, então pronto. Exatamente. O cara é o dono, velho. Ele que vai saber quem ele vai escolher ou não. Então, foi meio que isso, desse jeito que eu lidei, sabe? E foi muito bom eu ter pensado assim, porque às vezes você entra numa maré, numa parada, tipo, uma paranoia, que você se derruba. Exato. Entendeu? Então, você acaba, tipo, infiltrando aquilo na tua cabeça, você acaba tornando aquilo como verdade. E não é, entende? Sim. Então eu lidei da melhor forma possível, sabe? Respondendo com amor, com arte e com o que eu sei fazer. Com certeza. E que bom que você conseguiu falar com o Henry, né? Sim, com, super. Com Nossa, seus a amigos, gente... porque apoiar a gente que tá no meio artístico aqui, a gente sabe que é muito difícil. É difícil, esse cara. tipo de coisa, a rivalidade é muito grande dentro do meio. Então a gente precisa de pessoas que saibam conversar, sabe? Mesmo que, você tava com o Henry competindo com ele, tipo, como assim? Você foi lá e deu uma dica pra ele, tipo, sabe, de irmão, assim. E foi uma coisa que foi perdurando, né? Até hoje vocês têm uma amizade muito legal. Eu não sei nem explicar o que foi essa relação aí. Porque realmente, quem tava vendo a gente falava, mas vocês estão... Como assim vocês estão competindo? E o que é isso que vocês têm, sabe? Tipo, essa relação de vocês dois. A gente falava, cara, não sei, é isso, entendeu? Porque nós três ficamos amigos, a gente criou mesmo um laço e eu acho que a galera do United ajudou muito a gente a se ver assim, sabe? Como... Não como inimigos ou competidores, mas como amantes da arte, sabe? Sim. Então, poxa, a gente ficava junto, a gente cantava junto, sabe? A gente dava dica um pro outro, falava. Então, isso foi muito legal, isso foi muito bom. E ajudou muito no nosso processo de desenvolvimento. Então, poxa, o Henry virou meu irmão, de verdade. Eu falo que a gente é irmão de mãe separada real, assim. Nossa, que bom. Então, foi muito doido. Eu lembro que foi muito claro isso na minha cabeça. A gente tava no hotel junto lá em Los Angeles. Sim. Aí a gente viveu uma aventura. Qualquer pessoa que a gente parava, a gente conversava e ficava querendo conhecer e saber. Aí a gente foi pro cara como é que fala? Da recepção, perguntar onde que tinha um restaurante legal pra comer e tal. Aí ele falou, olha, tal lugar tem um lugar assim, se vocês querem tal opção é aqui, não sei o que. Aí eles, mas e vocês dois são da onde, né? A gente falou, a gente é do Brasil e tal. Eles, vocês estão fazendo o que aqui? A gente tá num processo seletivo pra uma banda internacional e tal. Aí eles, poxa, que legal, e vocês dois vão trabalhar junto e tal. Aí a gente... Na verdade, não. A gente tá concorrendo a mesma vaga. Eles, calma aí. Aí ele parou assim, hold on. Aí ele, vocês dois estão competindo? Aí a gente eu vejo vocês dois vindo aqui rindo, tipo, saindo todos os dias. Eu falei, pois acontece. Pois é. Acontece. E, poxa, isso é lindo demais, cara. E vocês cresceram juntos, cara. Exatamente. E vocês Henry, estão... Um beijo. Beijo, Henry. Saudades também. Vamos marcar coisas, viu? Que eu quero vocês dois aqui um dia também pra voltar. A Beca tava falando que você precisa estar aqui nessa mesa também. Por favor, vai estar daqui a pouquinho, viu? Vamos falar um pouquinho sobre os seus projetos. Você fez Silvio Santos, a série, né? Como é que foi? Isso foi muito legal, foi maravilhoso. Quando a gente finalizou as aventuras de Poliana, deu pandemia, a gente ficou esse período... lockdown, né? Exatamente. Quando flexibilizou, a gente pensou que ia vir Poliana Moça, não veio. Acho que eles ainda estavam remanejando tudo pra dar certo e tal. Então, ninguém tava no SBT nesse período. Aí, veio a oportunidade de gravar essa série. Eu fiz o teste, acho que foi em como é que fala quando você trabalha em casa? Tipo online? Mas tem uma palavra. No Zoom? Home office, exato, obrigado. Eu fiz tipo um teste em home office ali, sabe? Com o Zoom e tudo mais. E aí eu passei, eu falei, caraca, que doideira, mano, gravar a série do Silvio. Tipo, é um bagulho que faz parte da minha história, o SBT e tal. Eu falei, poxa, calhou tudo super, né? Exato. E era um personagem dos anos 80, 70, entendeu? Foi um lance muito legal, porque contou a história do Silvio. E durante a história do Silvio, o Gugu fez parte dela também, no SBT. E o Gugu gerenciou muito os dominós, os menudos. E a gente era o grupo, entendeu? Era como se fosse o grupo dominós, só que a gente se chamava de Ludos lá, pra não usar o mesmo nome e tal.
Então a gente fez essa boy band na série e foi maravilhoso. Tipo, as roupas dos anos 70, 80. Nossa, o eu jeito curto muito a Exato, vibe. cara, foi muito bom. E aí eu gravei, foi pouco tempo, não foi muito não. A gente acho que ficou um mês gravando, mais, não lembro. Mas foi maravilhoso. E aí, na série, eu tenho um envolvimento lá com a Patrícia Bravanel, na época que ela era, tipo, adolescente, Eu vi vivendo essa a cena, vida. muito legal. Exato. E aí, tipo, foi um baita cenão lá, nosso. E, cara, foi muito legal. Foi muito bom. Eu curti muito. Inclusive, a Bárbara, que fez a Patrícia, maravilhosa. A gente, poxa, ficou super amigo lá também. E foi uma série que eu curti muito. Foi um negócio diferente. Sim. Tipo, nos 70, nos 80, que eu amei fazer. E tinha tudo a ver comigo também, que era um personagem artista, teoricamente, que Nossa, cantava ali, que que legal. dançava, fazia parte de uma boy band, e tava nas revistas e tava na TV. Falei, cara, que doideira. Super a ver, né? Exato. E aí eu fiquei, Com você, poxa, sua carreira, tudo que tava acontecendo no momento. exato. E aí depois disso veio Poliana e tal. E enfim, agora eu tô num processo de mudança, né? Eu tô me mudando e tudo mais. E eu gravei um filme com a Xuxa também. Sim, eu ia falar dele agora. Desculpa. Gente, ela tá. Meu, ela brifou tanto que tem Ai, coisas ali que nem eu gente. sabia. Ela falou, nossa, sua carreira desde os 9, né? Pra mim era 8, mas é 9 mesmo. Agora que eu lembrei. Lógico, gente, eu sou profissional, entendeu? Eu não Braba. estou aqui de brincadeira. Braba. Stalk. Mentira, jamais. Mas você fez o filme, né? Uma fada veio me visitar. Foi. A estreia, inclusive, vai ser em outubro. Outubro, exato. Eu não lembro exatamente o dia, mas Dia acho que é 12? dia 12, dia das crianças. Dia 12. Exatamente. Então, é uma ótima oportunidade pra você sair com seus filhos, entendeu? O dia das crianças, pra assistir um filme mais do que incrível. Uma fada veio me visitar dia 12 de outubro nos cinemas. Como é que foi? As gravações, o elenco. Foi muito louco, foi muito bom. Primeira vez que eu gravei um filme, tipo, foi minha primeira experiência com filme. E eu falei, cara, eu quero absorver tudo isso aqui. Porque, tipo, gravei série, gravei novela, eu já tinha feito teatro e tudo mais. Eu falei, poxa, filme é um bagulho que eu nunca tinha feito, que eu queria muito fazer. E aí, na hora que eu vi, tipo, o processo todo, eu falei, é uma outra história. Tipo, é muito diferente de novela, né? Então, são poucas câmeras, não são tantas câmeras quanto novela. O jeito de gravar é muito mais minucioso, então tem muito mais detalhe. Então, pra mim, foi uma experiência muito ótima, assim, foi muito bom. E, poxa, gravar com a Xuxa Nossa, não deve ter sido gente, animal. Não tem preço, mano. Não tem. E o mais maluco pra mim nessa história toda é que o marido dela, o Juno, ele gravou Poliana comigo. Então ele era o Caraca, nosso professor. coincidência. Exato, o professor Renato era o Juno Andrade que fazia. Sei. Exatamente. E ele era professor de música e tal. E o Juno, na vida real, ele é músico. Inclusive, um músico de altíssima qualidade. E a gente pegou muita amizade fora das câmeras, né? Então eu trazia meu violão, a gente ficava tocando junto e tudo mais e tal. E, inclusive, eu até pedi pra ele um vídeo da Xuxa de aniversário pra minha mãe, né? E eu lembro que eu Nossa, ensaiei que esse legal. pedido. Nossa, tava morrendo de vergonha de pedir, né? Tipo, falar, nossa, mano, o cara deve reescutar isso o tempo inteiro, né? Tipo, traz um vídeo da Xuxa, tipo, coisa e tal. E aí ele levou, tipo, ele levou esse recado pra Xuxa. Ela fez o vídeo pra minha mãe de aniversário. E ela gravou. Caraca. E aí, quando eu fiquei sabendo que ia gravar o filme com ela, eu falei, mano, não é possível, eu preciso falar isso pra ele. Né? E quando eu tava no Rio, ele tava junto com ela lá. E aí, a primeira vez que eu encontrei com a Xuxa, a minha primeira cena com ela era tipo assim, eu não vou dar muito spoiler, mas tipo, Sim. eu tava meio que numa mesa de DJ, né? E como ela é uma fada, não é todo mundo que vê a Xuxa no filme. É pessoas específicas ou só quando ela quer aparecer, enfim. Eu não vou dar muito spoiler. Mas eu tô aqui na minha mesa de DJ e ela tá do meu lado, só que eu não estou vendo ela, né? Mas ela tá aqui do meu lado dançando toda e não sei o quê. Então essa meio que, tipo, ela tava perto de mim. E aí quando, tipo, parou assim a gravação, eu queria puxar um assunto com ela. Eu falei, mano, o que eu vou falar com a Xuxa? Com a Xuxa. Eu, tipo, cara, o que eu falo, mano? Aí eu virei pra Xuxa e falei, ô Xu, eu já chamo ela de Xu porque é íntimo, né? Ah, sim. Eu falei, Xu, cara, eu tive a oportunidade de trabalhar com seu marido e, meu, que homem incrível. E eu, tipo, elogiei ele e tal. Eu falei assim, nossa, ele é realmente sensacional. Amei trabalhar com ele. Aí ela falou assim, ele me fala de você direto, Luquinhas. E ela me chamou de Luquinhas. Eu falei, mano, não é Meu possível. Deus. Aí eu falei, sério? Ele fala que você traz o violão, que vocês ficam tocando sempre. Eu, que bom, que bom. Eu, meu Deus. Então funcionou a técnica de chamar ela de Xu, então. Eu acho que sim, eu acho que foi aí que... exatamente. Mas o ápice pra mim foi quando ela chegou pra Thalita, que é a Thalita Rebouças, que Maravilhosa. escreveu a história e tal. Ela chegou, ela falou assim, Thalita, vem cá.
Ela falou assim, esse aqui é o Luca. Ela me chamou de Luca, mas eu falei, dane-se, é a Xuxa. Meu É nome a é Luca a Xuxa. partir de agora. Eu falei, Luca, é isso. Ela, esse daqui é o Luca, é o menino dos olhos do Juno. Eles tocam, eles se divertem pra caramba. Um menino super talentoso. E a Thalita, não, eu já conheço ele e tal. Eu falei, mano, a Xuxa tá falando de mim. Meu Deus do céu. Cara, foi absurdo. Aí eu falei, mano, que é isso, velho? Que doideira. Aí eu encontrei com o Juno lá, a gente conversou, trocou uma ideia e tal. E, tipo, onde eu tava, tipo, eles estavam praticamente bem perto, assim. E o filme foi incrível, assim, todo o elenco, todo mundo foi muito leve, sabe? Foi muito gostoso. E tem uma Eu galera fiquei- de Poliana lá também, né? O Henry Fiuca, ele gravou também comigo, tipo, a gente Sério? tava junto lá. É. Caraca! Ele participou lá, fez umas cenas e tal, e a gente se viu depois de, tipo, sei lá, acho que depois de 4 anos sem se ver, a gente se viu no Rio gravando. A Manu também fez, né? A Manu também. A Manu, maravilhosa. A Manu Saudades. Kifuri, cara, nossa. Eu vi ela Olha, ontem. era o que eu tava falando, tipo, tem pessoas que roubam a cena em filmes, vocês vão ver essa menina nesse filme. Ela é maravilhosa, gente. Ela tá incrível. E Manuzinha, um beijo, Henry também. Tamo Beijo, junto, saudade de gente. vocês. E foi muito bom. Nossa, eu amei. E eu conheci pessoas novas também que, tipo, eu nem Exato. conhecia. A Tonton, que é a protagonista do filme, ela é maravilhosa. O Henrique Camargo, que também virou parceiraço. Enfim, Sim. gente incrível. A Vitória, que fez o meu par romântico. Ah, que legal. Exatamente. E assim, vamos perguntar aqui. Ai, meu Deus. A Tem carinha dela. projetos futuros? Tem projetos futuros. Eu tenho. Eita, meu Deus. Em setembro agora, eu vou começar a gravar um filme. E é um filme muito legal mesmo. Eu ainda não posso, infelizmente, eu ainda não Ai. posso falar sobre. No off eu te conto. Ah, é mesmo. Mas é um filme muito bacana que eu vou gravar. Vou ficar, acho que uns 2 meses, 3 meses gravando. E esse é o motivo que tá toda essa correria? Então, é um dos. Não é o oficial, mas é um dos. Tipo assim, só ajudou, sabe? Falou, então vamos pra lá mesmo de cabeça, né? Mas é um filme bastante legal. E eu tô muito, muito ansioso. Eu tô muito ansioso mesmo pra gravar. Que bom, hein? Então tem o filme, tem uma série em vista também, que a gente ainda tá vendo se vai rolar, se não vai rolar. E também projetos musicais sempre. Nossa, eu quero ver também suas músicas. Com certeza. Tudo que vai lançar. Bom, agora vamos ver, gente, o que os fãs do Lucas Dos fãs. prepararam pra ele. Eu coloquei aqui 3 perguntinhas, tá? 3 pessoas. Bora. Primeira pergunta é: o que mais aprendeu quando estava gravando Poliana Moça? Levou alguma coisa pra vida? Ah, eu levei muita coisa pra vida. Nossa, aquilo ali, eu digo que não foi nem um trabalho, foi uma escola. De verdade mesmo, assim, passar esse período foi muito, muito importante pra todos nós ali, né? E principalmente pra mim, porque Poliana Moça foi o primeiro projeto que eu gravei já maior de idade. Caraca, né? Então, verdade. eu tive que aprender muitas coisas lá. Tipo, levei bronca, tive acerto, tive erro. Então, pra mim, Poliana Moça foi um momento chave ali pra mim, sabe? Como artista, porque eu tinha acabado de fazer 18, e aí eu tava, enfim, já maior de idade. E quando você vai pra uma empresa já maior de idade, gravando a parada, é uma outra história, entendeu? Tipo, as Sim. pessoas, elas já te tratam como maior de idade lá. Então, eu lembro que eu tive que lidar com muitas coisas. Então, tipo assim, atraso com algumas coisas, sabe? Porque, às vezes, eu ficava despreocupado com certas coisas, porque meu pai e minha mãe estavam ali comigo e de boa. Sim. Então, eu lembro que uma vez eu cheguei atrasado na gravação e... Nossa Senhora. Eu não gosto nem de lembrar, que eu fico até... É sério, mas Caraca. eu cheguei atrasado porque era um dia de feriado que a gente ia gravar de manhã. Pra mim, era um dia normal de semana. E como o elenco inteiro estuda... Pra mim, eles iam gravar depois das 2, que é o horário normal que a gente grava. Eu falei, então tá tudo certo, né? Só que a gravação era, 9 horas da manhã. Aí deu 9h40, eu lembro muito bem, me ligaram. Aí eu, alô, eu tava acordando ainda e tal. Aí falaram assim, oi, Lucas, tudo bem? Então, só pra perguntar, você já tá chegando? Aí eu, chegando o quê? Aonde? Aonde? Exato. Não, chegando na gravação aqui. Eu, não, né? A gravação é à tarde. Ela, não é à tarde, é agora. Aí eu, não, e comecei a rir de Jamais, nervoso. né? Eu, não para, né? Que isso? Na hora que eu fui olhar no roteiro, era 9h30, era pra estar lá, pronto. E eu tava na minha cama, e eu morava assim, eu moro em São Bernardo hoje, né, Nossa. atualmente. E o SBT em Osasco, então, é 50 minutos pra chegar. Aí eu fiquei gelado. Eu falei, não é possível que eu atrasei. Na hora que eu cheguei lá, a produção toda tinha parado. Liberaram eles pro almoço mais cedo. Porque as cenas que iam gravar, precisava de mim, tá ligado? Meu Deus. Aí nisso Que eu cheguei, nervoso. com que cara que eu chego lá? É. Enfim,
ficou por isso, depois voltou do almoço, a gente conseguiu gravar. Nossa, eu acho que eu nunca gravei cenas tão rápido na minha vida. Eu não queria nem, tipo assim, sabe quando você fala, não, vamos passar o texto aqui? Não, eu falo, não, grava. Vamos fazer Eu já tava logo. com as cenas tudo na ponta da língua, a gente gravou tudo. Aí eu só sei que no dia seguinte o Rica me chamou na salinha. Ele falou Meu assim: Deus. preciso conversar com você. Eu, tá bom. Já Aí, gela, só né? que ele pediu pra chamar meu pai também nesse dia. Eu falei, putz, mano, o que. Eu falei, ferrou, velho, ferrou, eu vou ser demitido. Chama não, eu vou ser chama demitido. não. Vou matar o Eric. Eu falei, não. Aí beleza, eu cheguei na salinha, aí ele tava aqui assim, ele. O que aconteceu? Aí eu, então. Aí eu já tava quase chorando. Eu falei, olha, eu assumi a culpa. Sim. Eu falei, foi vacilo meu. Eu pensei que esse dia de gravação era um dia normal, tipo, a gente tinha que gravar tarde. Eu não coloquei meu despertador pra tocar no horário, né, tipo, que era da gravação. Peço desculpas, isso jamais vai acontecer. E aí ele, você sabe quanto de prejuízo que isso causa pra uma produção e tal? E aí ele, Meu mano, uma tortura Deus. psicológica, mas isso foi Nossa. muito preciso, sabe? Tipo, eu precisava de ter tomado Precisava. isso, que eu nunca mais vou trazer. Caraca. Nunca mais eu atrasei, mano. E aí, enfim, depois disso, sabe, essas coisas eu fui aprendendo muito a lidar. E, cara, o Rica é um cara maravilhoso, que eu Ele admiro demais. Eu conheço ele, inclusive, beijo, Rica. Beijo, Rica, seu lindo. No último dia de gravação, ele virou e falou assim pra mim, ele, cara, eu virei teu fã, mano, mais ainda. Ele... O que você passou aqui, tipo, pouca gente passa, velho. Caraca. Enfim, histórias, coisas e muitas coisas. Que legal. Mas foi um processo de aprendizado enorme. Então eu aprendi muita coisa. Não tem como pontuar uma coisa só. Mas eu aprendi a ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, com toda certeza lá. Que legal. Vamos pra próxima pergunta. Eu juro que a próxima eu vou tentar ser mais curta. Aqui essa história foi boa. Não tem problema, pode falar o que você Juro. quiser. Foi incrível, inclusive, essa história. Eu amei. Não se atrasem. Vamos lá. Como foi criar o personagem? Tinha algo que você fazia mais que o roteiro? Todas as minhas falas, praticamente, eu acrescentava coisas. Caraca, Juro. real? Eu não sei. É porque, assim, o Eric na primeira fase, né? Era aquilo, a gente tava começando, então eu sempre cumpri exatamente o que tava ali e tudo mais. Então a gente ainda descobrindo, né, o personagem. Eles passam pra gente o briefing do que o personagem é. E você, como ator, coloca ali, veste ele, né, Sim. no caso. E nessa fase de Poliana Moça, eu tive uma liberdade muito maior de criar, de colocar trejeitos, de colocar texturas, sabe, acentuações pro personagem que da outra eu não consegui fazer. Até pelo personagem ter crescido muito nessa última fase. Então foi muito importante pra mim, eu gostei muito desse processo. Então as minhas falas, tipo assim, eu improvisava muito, direto, assim. Tipo, tinha Caraca. coisas que nem tinha lá, eu acrescentava, porque pra mim, o personagem pedia, sabe? Fazia sentido. Fazia sentido. Então eu lembro de estar assistindo na televisão, assim, aí minha mãe tava junto, eu falava... Nem tinha essa fala ali. Aí, tipo, exatamente. Então eu sempre criava, eu adorava criar. Às vezes cabe, às vezes não cabe. Então, tipo, Sim. variava muito, assim, sabe? Então, todos os diretores deram total liberdade pra gente poder trabalhar em cima disso, de fazer isso. Então eu fiquei super feliz e foi maravilhoso. E montar personagem é muito gostoso. É Muito bom, legal, muito né? bom. E Eu quando eu amo. fiquei sabendo que o Eric ia ter todo um trama, assim, tipo, todo um drama em cima das crises de ansiedade, dessas coisas, eu falei, cara, o personagem tá tomando uma proporção diferente. Então foi uma responsabilidade, sabe? desafio, eu queria deixar né? ele super mais vivo ainda, entendeu? Então, os trejeitos, o jeito de falar, ele era bad boy. Então, tipo, às vezes tinha algumas coisas que não estavam marcadas e que eu fazia, sabe? Tipo, então era muito gostoso de criar isso na hora. E pra mim, isso aí não tem preço, não. É muito bom, é muito gostoso. Que legal, Lucas. Vamos pra próxima. Agora é de um UFC seu, inclusive. Vou te mostrar aqui, ó. Ah, Lover Underline Burgatti, muito obrigado pelo Aqui pra comentário. vocês. Um beijo pra você. Vamos lá. Gostaria de fazer um mocinho em algum dia ou prefere ficar só com papéis de vilão? Olha, esse projeto novo que eu vou fazer, que eu não posso contar muito, digamos que eu vou ser um mocinho e por isso que eu tô ansioso. Porque eu amo fazer vilão. Tipo, é um bagulho que pra mim virou, assim, a paixão, de verdade. Vilão incrível. Inclusive, no filme da Xuxa, é tipo um... não é um vilãozinho, mas é um boy lixo. Ah, tá. Eu vou dar esse spoiler pra vocês. Então tá bom. Então, digamos que eu já tô nessa batida vindo de ser mala. Mas fazer um mocinho pra mim vai ser muito interessante. Então eu tô ansioso e eu quero muito. Tipo, é uma parada que eu quero de verdade, assim, de colocar, sabe? Eu acho que eu, como o Lucas, já tenho um lado meio mocinho mais aflorado. Então eu vou tentar trazer mais eu pro personagem. Nossa, é verdade, né? Agora vai ser até um pouquinho mais fácil Eu vou de tentar trazer, ser um pouco né? mais...
sei lá, Ser é uma mais experiência você. diferente. Exatamente, vai ser uma experiência diferente. Porque eu sempre trago coisas completamente opostas a mim. Então eu vou tentar trazer agora um pouco mais pra mim dessa vez. Pra ver como é que vai ser. Que legal. Então, E falando de fãs, né, dessa galera aí, a gente comentou aqui no off que eu e os meus pais, a gente assistia muito você, né, em Poliana e tal. E aí eu falei que eu ia mostrar uma coisa pra você que aconteceu. Porque é o seguinte, teve um dia que você tava fazendo uma live no Instagram há muito tempo atrás, quando eu era criança ainda. Tá. Eu e você, a gente era meio criança. certo. E aí eu entrei nessa live, né, era fã e tal, e você tava fazendo sorteios pra entrar na live. Tá. E Tá. aí, aconteceu o seguinte. Olha quem tá aqui, junto com Mentira. você. Não, você tá brincando Olha isso, comigo. calma aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. É você? Sou eu. Olha isso, Você tá gente. Não, Juro mano, por você tá Deus. brincando. Me dá o celular. Olha isso. Juro por Deus, eu te mencionei e falei muito obrigada. Meu Ai, Deus, Beca, que é isso? Pois é. Tá seu perfil mesmo aqui, Beca Guerra. Meu Deus, cara. Isso aqui foi... Nossa, eu tava no outro apartamento. 2019, 2020? Foi isso? 2019, Foi 20, 2019. por aí. Acho que foi até antes. Gente, que loucura. Que loucura, juro. Eu ainda não acredito que acabou de acontecer. Juro. E hoje a gente tá Caraca. aqui. Não tem como. Não Tá tem vendo? como. Eu falo que o meio artístico, quando você entra, é uma bolha, cara. É uma não dá, bolha, você é uma esbarra na bolha. pessoa, mano. Eu ainda mandei Poxa, mas eu fico depois. feliz. Eu fui gentil, pelo menos, com você na live. Foi, lógico. Eu lembro que a gente... Eu não sei porquê, mas eu lembro. Me veio à cabeça que a gente tava falando sobre alguma coisa de Faber-Castell. Não lembro o que era. Você fazia Lápis de lettering, coisa cor. assim e tal? Deve ter sido alguma coisa assim. Nossa, mano. Cara, Gente, eu não vou muito lembrar o que a gente loucura. conversou, obviamente, mas caramba, que reviravolta, né? Muito loucura, né? Que demais, mano, que demais. Ai, Lucas, eu queria te agradecer, Ah, viu? Porque você, que você isso. parou toda a sua loucura Não, imagina. pra vir aqui. Como assim? Como assim, Imagina, Lucas? cara, tô falando, virou amiga já, mano. Na hora que ela Lógico. falou podcast, eu falei, top. Agora. É isso. E falando em podcast, eu tenho aqui um recado pra vocês, que é que a gente já tem um primeiro apoiador aqui do podcast. Muito legal, Bravo. a John John. Inclusive, esse look que eu tô usando é deles, da nova coleção Orange Sky, tá bom? Maravilhosa. Então, vocês têm que ver. Inclusive, eu saí no feed de alguns dos perfis da John John, então vão lá acompanhar. John John maravilhosa, eu sempre uso, até antes da gente fechar, né, esse apoio. Eu já usava John Já John, tem a gente. conexão ali com a... É maravilhosa essa marca, vocês têm que ver. Eu amo e tomara que a gente siga aí por muito tempo. E agora eu queria agradecer a vocês que estão assistindo isso. Foi muito legal, entendeu? Tá aqui com o Lucas, essa troca foi maravilhosa. E eu Que espero que você volte. Por favor. Num próximo Por aí, favor. que você volte, por favor. Muito obrigado, de verdade, Peca, pelo convite. Eu amo conversar sobre vida pessoal, vida profissional, adoro conversar sobre o meu artístico. Obrigado, de verdade, fico muito honrado de ser o primeiro convidado aqui. Muito obrigado pra quem assistiu, pra quem mandou as perguntas. Fico muito, muito feliz mesmo. E, poxa, tô honrado, de Ai, verdade tô mesmo. muito Tô feliz, honrado, gente. E essa foi a estreia. Muito obrigada a vocês que assistiram. E é isso, gente. Um beijo, até a próxima! Valeu!